continuou saudável, não teve efeito colateral, então a vacina pode ser utilizada em todas as ovelhas. Então, aí você generaliza o conhecimento que você faz pela experiência, tá? Então, muitas vezes você tem que fazer experiências longas, de muitos anos, para chegar numa conclusão. Um remédio, por exemplo, né? Você faz um remédio para certa doença, você vai ter que fazer anos acompanhando aquelas pessoas que tomaram aquele remédio para ver se não vai ter um efeito lá na frente. Mas você sabe que aquele remédio não é cumulativo, daqui a 20 anos aquelas pessoas que tomaram aquele remédio não vão ter problema no coração, por exemplo. Tá? Você tem que esperar os 20 anos de experiência, tá certo? Então, às vezes, demora muito tempo, tem que ter paciência, milhares e milhares de experiências para fazer. A pior coisa que pode fazer é um cientista generalizar apressadamente aquilo que quer fazer, tá? Então, ele vai fazer experiência e vai fazer observação, ele tem que observar. Veja que observar não é apenas ver, né? Observar é olhar com atenção, com espírito científico. Né? Um espírito científico, tá? Então ele vai observar, porque olhar todo mundo olha, né? Mas o cientista ele vai olhar só aquilo, né? Para ele não pode perder o foco. Né? Ele tem que olhar aquilo que ele vai querer saber, descobrir ali na hora da experiência, tá certo? Então, por exemplo, na área da educação, na área do ensino, nós podemos fazer uma pesquisa. Né? Um aluno pode chegar, um pesquisador pode chegar na sala de aula, né? Ele quer observar o comportamento do professor, ele quer saber como o professor reage diante da provocação dos alunos. Então, ele vai lá e fica observando. E o resto das coisas que o professor faz não interessa para ele. Só interessa a reação do professor diante da provocação. Se não teve provocação, ele vai ter que assistir mais aulas e mais aulas até que ele chegue a uma conclusão. Olha, o professor X faz assim, diante da provocação dos alunos, ele grita, ele bota para fora. Ou então ele consegue superar aquilo e age corretamente dessa forma. Então, o cientista vai fazer observação. É claro que existem ciências que nós não podemos fazer experimentação direta, né? Por exemplo, a astronomia. Eu não posso criar um buraco negro para saber como é que ele é. Eu não posso fazer duas estrelas baterem para saber, o que acontece se duas estrelas baterem? Vamos fazer? Vamos, não vamos bater? Não dá. Não posso chegar lá e bater duas estrelas para saber o que acontece quando elas batem. Certo? Então eu tenho que ficar observando. Olha lá, eu ponho o telescópio, microscópio para coisas pequenas, né? O telescópio apontado lá para o céu e fica esperando até que duas estrelas colidam. Nossa, se eu tiver sorte, né, e de estar bem naquela hora ali que as estrelas colidiram, eu estar vendo, ótimo. Eu vou descobrir o que acontece quando elas colidem, tá? Em história, por exemplo, também, né? Eu não posso, em história, provocar uma revolução só para saber como ela funcionava. E eu não posso voltar no tempo para saber como aconteceu de verdade. Né? Seria bom ter uma máquina do tempo que eu pudesse voltar na Revolução Francesa, né? Voltar lá na Idade Média. Descoberta do Brasil, olha que coisa maravilhosa. Ver exatamente o que aconteceu na hora que o Cabral chegou aqui no Brasil. Né? O que a gente tem são relatos, né? Mas será que os relatos são fiéis? Né? A gente não sabe, o cara pode ter inventado o relato, não sei. Né? Nós, historiadores, trabalhamos com o que nós temos, né? Mas a máquina do tempo seria muito legal, mas não tem. Né? Então, a gente tem que trabalhar de outra forma, né? Através do estudo dos documentos históricos e assim por diante. A mesma coisa geografia, a mesma coisa em várias outras disciplinas. Nós vamos fazer observação, estudos indiretos daqueles fenômenos e assim por diante, tá? De qualquer forma, o princípio básico da ciência é a busca pela verdade. Né, a busca pela verdade. E todo cientista tem que admitir, isso faz parte de qualquer cientista honesto. Tem cientista que não é honesto, tá? Mas cientista honesto, ele sempre vai admitir um novo conhecimento. Né? O conhecimento científico ele é sempre provisório, né? Até uma nova descoberta superar aquele conhecimento ou mostrar que está verdadeiro, mas ele é verdadeiro num âmbito maior, talvez ele não seja verdadeiro. Tá? Então, ele está sempre mudando, né? História, por exemplo, o conhecimento histórico está sempre evoluindo, né? Um dos principais erros das pessoas é acharem que a história não muda. A história, o que aconteceu, não muda mesmo, né? O Cabral chegou no Brasil, já morreu faz tempo, não tem como mudar isso. Mas nós descobrimos coisas novas o tempo todo, documentos históricos novos, fontes novas, né? E aí o que nós conhecíamos do passado muda. Né? Os livros de história vão mudando conforme nós vamos interpretando esses documentos históricos, tá? Então, a ciência tem esses caráteres que nós vimos aqui, tá? A busca pela verdade, a questão da racionalidade, né? A questão da experimentação e da observação, tá bom? Então, vamos lá no próximo slide. Olha só.
Vamos começar aqui, vamos falar alguns desses filósofos, né? A filosofia e da ciência gregas, tá? Então vamos lembrar aqui que filosofia naquele momento histórico, né, abarcava tudo. Então, quando falamos ciência aqui, lembre que não é bem a ciência no sentido que nós sabemos hoje, né? Os filósofos antigos não tinham, por exemplo, essa visão da experimentação, apesar de alguns terem falado alguma coisa a respeito. Vamos voltar lá no slide? Então, nós temos ali o Pitágoras, o famoso Pitágoras, não é? Aquele cara que falou do teorema de Pitágoras, tá certo? Pitágoras, geralmente ligado à matemática, né? Muito mais ligado à matemática para os nossos conhecimentos. Todo mundo já estudou Teorema de Pitágoras na escola. Todo mundo ouve falar dele, né? A gente fala que ele inventou o Teorema de Pitágoras. Na verdade, ele não inventou, né? O Teorema de Pitágoras já era conhecido na Mesopotâmia, no Egito, antes dele. Né? Mas a formulação pitagórica, né? Ela ficou, né? O que Pitágoras tem para nós de importante é a visão da matemática que ele tinha. Tá? Ele achava que toda a natureza era fundamentada em matemática. Tudo podia ser analisado de forma matemática. Tá? Então, deveria haver uma harmonia entre as coisas. Então, por exemplo, as notas musicais deveriam ter um padrão que seria o mesmo padrão do movimento dos planetas em torno do Sol. Né? Então, os números eram coisas importantes para ele. E nós vamos ver que isso é importante para a ciência também. A ciência gosta de números, né? E quantificar as coisas. Faz parte, medir as coisas. Faz parte da ciência. Porque se uma das características da ciência é a observação, a medição faz parte disso. Medir. Pesar, medir comprimento, né, medir a altura, medir a densidade, fazer medidas. Nós estamos a ciência está o tempo todo fazendo medida das coisas, né? Ela gosta de fazer medida das coisas. Tá? Por isso que nós temos os objetos que nós temos aqui, né? Por conta das medidas, né? A luz elétrica, por exemplo, se é de 110 ou 220, né? Tem corrente 210, corrente de 110 ou 220. Então, é uma medida de alguma coisa, né, da eletricidade. Então, nós gostamos de medir, a ciência gosta mesmo de medir as coisas, faz parte, né? E, então, nós herdamos do Pitágoras essa importância da matemática, tá? Vamos lá para ver o próximo, nesse slide. O próximo é o Arquimedes, que nós falamos aqui, o grande Arquimedes, né? Que além da questão da densidade, né, que ele percebeu que era possível determinar se tinha, o quanto de ouro tinha nos impostos que as pessoas pagavam, né? Porque a ideia dele era simples, né? Você pega uma barra de ouro mesmo, você sabe que é 100% ouro, põe na água e a água vai deslocar um tanto de gramas, um tanto de miligramas de água, será deslocado pelo ouro puro. Então, se alguém levar lá um ouro que não é puro, ouro com outro tipo de metal, então a diferença na quantidade de água deslocada vai demonstrar que aquele ouro ali não é puro, né? Mas também tem a questão da alavanca, né? A alavanca, uma coisa tão importante para nós. Cada vez que nós vamos abrir uma porta, temos que lembrar da alavanca, né? Fundamental. Vamos tirar lá a roda do carro, o carro furou o pneu. Você vai lá e coloca lá a chave de roda, aquilo ali é uma alavanca. Porque se você for lá com a tua mão, tenta desparafusar um parafuso de um carro só com a tua mão, né? Por que funciona quando você usa a chave de roda? Porque a alavanca, existe uma distribuição da força naquela alavanca que permite que você faça menos força aqui e ela faça muito mais força lá na outra ponta, né? O Arquimedes também está ligado a isso, né? Uma coisa fundamental ali para aquele período, né? Vamos lá naquele slide, ver o próximo ali? Então, nós temos aqui Heródoto, né? O pai da história, né? Heródoto, o cara escreveu um livro chamado História, tá? E a vantagem dele, né? A vantagem em termos de ciência é que ele buscou explicar, né, o passado pelo próprio passado, apesar das limitações que ele tinha, evidentemente, não havia nem toda a metodologia histórica que nós temos hoje, né, para construir uma história mais verídica. A ideia de ele construir uma história que não estava baseada na mitologia, porque até aquele momento, né, o que se conhecia do passado estava misturado com mitologia. Então, a Guerra de Troia, por exemplo, a Guerra de Troia que provavelmente existiu de verdade, mas a Guerra de Troia é contada lá nas obras do Homero, Ilíada e Odisseia, é uma Guerra de Troia fantasiosa, né? Os deuses, né, a Helena, o Apolo, o Aquiles, né, que era filho de Tétis, teve lá o calcanhar de Aquiles, enfim, um monte de coisa da mitologia.
mitologia misturado ali com o que provavelmente existiu, mas não foi né, nada daquilo lá que está na Ilíada e na Odisseia, né? Então Heródoto, ele procura, né, um conhecimento mais próximo da verdade, mais próximo do que realmente aconteceu, por isso que ele é considerado o pai da história, né? Vamos lá no próximo slide. Nós temos aqui o Hipócrates, né? Esse da medicina, né? Um dos primeiros aí a questão da medicina. Esse é muito importante porque ele é a questão do diagnóstico, né? Você vai tentar, pelo que a pessoa diz, chegar a uma conclusão, também sem ter que se referir aos deuses o tempo todo. Não, você está doente aí porque, sei lá, Zeus não quis, ou Apolo, sei lá, né? Você fez alguma coisa aí contra um deus e o deus resolveu castigar você, né? Então, o Hipócrates tem essa questão ali da importância de estudar o que acontece no corpo, né? Estudar, porque sai do corpo, nossa urina, né? As fezes, não é? Enfim, ele tinha uma preocupação muito com o corporal, né? E a medicina dele vai ficar, né? O que ele escreveu sobre medicina vai durar muito tempo na história aí, até... depois também o Galeno, né? Então uma tradição que vai durar até o final da Idade Média. Só com o Renascimento que essas coisas vão ser alteradas, né? Vamos lá no mesmo slide, né? Aristóteles, grande Aristóteles. Esse cara é o cara, né? Para a filosofia e para a ciência. É um sujeito que escreveu sobre tudo, né? Ele tem um livro chamado Ética, né, que discute sobre o bem e o mal, sobre como saber o que é o bem e o mal. Um livro muito bacana, aconselho todo mundo a ler o Aristóteles, não é? Tem um livro chamado Política, tá certo? Então, e a ciência dele, a forma como ele pensa a ciência é muito interessante. Inclusive, ele tem um início de experimentação, né? Ele estudava animais, plantas, né? Um pouco da biologia, né? E ele tem uma definição muito interessante da Terra ser redonda. Ele fala assim, a Terra tem que ser uma esfera. Porque a esfera é perfeita, né? A esfera é perfeita, tá certo? Então a Terra tem que ser redonda, porque o mundo tem que ser perfeito, né? A questão da perfeição. Os gregos tinham muito a busca da perfeição, da harmonia, né? Então o círculo é perfeito, a esfera é uma coisa perfeita. Então o universo tem que ser perfeito. Então a órbita dos planetas, por exemplo, tem que ser circular, né? Os planetas devem fazer círculos perfeitos, né? A gente sabe hoje que não é assim, são elipses, né? Mas os gregos antigos acreditavam no círculo por conta da perfeição. Então, são coisas muito interessantes que eles vão descobrir aí, né? E agora nós passamos então para o último da nossa lista, aí volta o Ptolomeu, né? Ptolomeu, que vai ser um desses que vai construir todo um sistema de cosmologia, todo o sistema de cosmologia baseado na ideia do círculo perfeito, a órbita circular. E esse conceito de órbita circular do Ptolomeu vai durar o Cláudio Ptolomeu vai durar muito tempo. Até o final da Idade Média, as ideias dele serão as consideradas científicas, né? Então, eu quero demonstrar com isso que o nosso conhecimento da natureza foi sendo construído aos poucos ao longo de milênios. Nós estamos conhecendo o mundo, às vezes mais, às vezes menos, errado, às vezes com concepções equivocadas, muitas vezes conclusões certas a partir de premissas erradas e assim por diante, né? Mas nós fomos construindo, então, uma sequência de conhecimentos que foram constituindo o nosso saber, né? O nosso saber, tá? Então, se nós formos seguir esses filósofos antigos, estudem, né? Pesquisem para vocês verem. Tem muitos livros, até de divulgação científica, que falam desses personagens. Isso é muito bacana, é muito importante que você conheça. Mesmo que você não seja professor de história, de geografia, né? Que você conheça, né, essas pessoas, conheça como é que o conhecimento foi sendo elaborado para essas pessoas, entenda o contexto histórico que esses saberes são construídos. Isso é muito importante para que nós possamos passar isso para os nossos alunos, né? Porque eles percebam que aquilo que ele aprende lá na sala de aula não saiu do nada. Quando ele aprende, a professora de matemática explica o teorema de Pitágoras ou o teorema de Tales, por exemplo, ele tem que entender como é que chegou nisso. Por onde veio esse conhecimento, tá? De onde saiu esses números aí? Para que servia isso? Então, por que chegou nisso, né? Por que alguém pensou nisso, tá? Então é importante para valorizar, se nós queremos trazer o conhecimento para o cotidiano do aluno, nós temos que, às vezes, saber a história daquele conhecimento,
né? A história, como se chegou àquela conclusão, explica a utilidade daquilo. Nossa, realmente, olha, professor, eu não sabia que tinha, de onde que vinha isso? Eu aprendi, por exemplo, né, o π, 3,1416, número π para calcular o raio e a área da circunferência, né? Mas poucas pessoas sabem de onde que saiu esse π. Como é que as pessoas, por que 3,1416 e não 5,1415, tá? De onde saiu isso? Né? Então, às vezes o conhecimento é uma retrospectiva histórica, né? Nos permite concluir do porquê aquele conhecimento é verdadeiro ou não, tá certo? Vamos lá no próximo slide. Bom, renascimento cultural, né? Então nós tivemos lá, né, toda a antiguidade. Nós vamos aqui pular o período medieval, o medievo, não porque o período medievo não é importante, ele é super importante, porque todo o renascimento cultural foi gestado na Idade Média, é importantíssimo, porque o tempo aqui não permite que a gente trabalhe todo o conhecimento medieval, são 1000 anos de Idade Média, né? Então nós vamos começar com o renascimento cultural. Vamos voltar lá no slide? Então, nós temos nessa época aí o Giordano Bruno, né, o Galileu Galilei, famoso lá que a Terra gira, né? Johannes Kepler, muito importante da órbita dos planetas. E vamos parar um pouquinho aqui no René Descartes, né? O René Descartes, tudo bem? René Descartes, um dos fundadores aí da ciência moderna, não é? Ele era um cara muito interessante. Você lê a vida dele para você ver que interessante que é a vida dele. Estudar a vida do filósofo, a vida do cientista, explica muito do seu estudo, né? Do que ele está estudando. Então, ele foi servir o exército. Em certo momento, a guerra parou, porque estava nevando muito, né? E ele teve um tempão lá sem ter o que fazer. Ele começou a pensar, né? Como é que eu sei que as coisas são verdadeiras? Como é que eu sei que as coisas são verdadeiras, né? Então ele começou, vamos fazer uma experiência mental. É só uma experiência mental. Vamos duvidar de tudo? Né? E se eu duvidar de tudo? Tudo que existe, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu vou duvidar disso ali. Aí ele chegou à conclusão, bom, a primeira certeza mais absoluta que eu posso ter é que eu existo. Olha, porque se eu estou duvidando de tudo, ele está pensando assim, vamos duvidar de tudo. A única coisa que ele não pode duvidar é de que ele está pensando. Para duvidar, precisa pensar. E se ele está pensando, ele existe. Por isso a famosa frase, né? Penso, logo existo. Né? Tem muitos filósofos que criticam, né? Esse passo que ele dá, né? Ele sai do lógico para o ontológico, assim, num salto, né? Muitos criticam, mas de qualquer forma, vamos entender o raciocínio dele aqui, né? Vamos criticá-lo agora. O raciocínio dele é que, se ele pensa, ele existe. Então, a primeira coisa, né? A certeza absoluta. Ele vai criar aí um método científico. Tem o livro dele, Discurso do Método. É um livro curtinho, é um livro que vale a pena ser lido por todo professor para entender a ciência moderna. Tá? Fundamental para a nossa compreensão aí do mundo atual, tá bom? Vamos lá no slide. O próximo aqui é o Newton, Isaac Newton, grande Isaac Newton. Ele falou da física, a física como nós entendemos hoje, né? Então a física do Aristóteles, lembra do Aristóteles? Falamos agora há pouco o grego Aristóteles, lá do passado, né? Esse Aristóteles, a física dele durou até o Isaac Newton. Newton é que vai revolucionar a física newtoniana, que é hoje um monte de coisa é baseado nela, né? Apesar da física newtoniana ter sido incorporada, ampliada, né, pela física da relatividade, do Einstein, depois no século XX, né, a física newtoniana continua valendo para muitas coisas. Né? Quando a gente faz um prédio, por exemplo, os engenheiros usam a física newtoniana, né, para calcular, por exemplo, a força, não é, que uma laje vai suportar, aquelas coisas, é física do Newton. Tá? Então o Newton é um cara muito interessante, vale a pena também ler a vida dele, tá? A vida dele, ele era um cara muito interessante, na sua vida pessoal muito interessante, né? Do tempo que ele estudou, né? Dele ter brigado na escola, tem uns detalhes muito interessantes sobre a vida dele, vale a pena mesmo, né? Então, a questão da lei da gravidade, né? Da gravitação universal. Existe aquela lenda, né? De que ele estava lá embaixo da macieira, a maçã caiu, ele de repente, nossa, descobriu a gravidade. Né? É aquela lenda que eu já falei para vocês, tá? Do gênio que descobre as coisas de repente, né? Isso não passa de lenda, gente, tá? Então, ele vai perceber que a gravidade, né, é uma força que atrai para si,
né, os outros objetos, né, que tudo que tem massa tem gravidade. Né? Então, eu tenho, você tem, todos nós temos, a Terra tem gravidade. É por isso que nós estamos presos aqui, né? Por conta da atração mútua do meu corpo com a Terra com o meu corpo, nós estamos presos aqui, a gente não sai flutuando no espaço. Né? Por isso que na Lua a massa é menor, a gravidade é menor. Né? Então, lá as pessoas podem pular mais alto, porque é a gravidade menor. Né? Por isso que o peso é uma coisa relativa. Né? Eu posso pesar um tanto na Terra, e um tanto na Lua, o peso completamente... A minha massa é a mesma, mas o peso será diferente. Então, o Newton é fundamental para a ciência moderna, tá? Vamos lá de volta naquele... ali. Então, nós temos aqui o Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico, que é outro que vai revolucionar a astronomia, né? Copérnico vai revolucionar a astronomia. Também em relação aí às órbitas, os planetas, né? Os movimentos dos astros e assim por diante. Então, esse grupo aí do Renascimento, né, cultural, eles vão revolucionar muito daquilo que a gente considerava verdade até aquele momento, né, até da antiguidade, da Idade Média e até aquele momento ali, e preparou então para o próximo passo, que é o passo do iluminismo lá do século XVIII, tá bom? Vamos lá no slide? Então, nós vamos fazer uma atividade do seguinte, observe essa imagem, tá? Uma imagem pintada pelo Jacques-Louis David, 1788, um ano antes da Revolução Francesa, e nos mostra Lavoisier, tá? Lavoisier, um químico, pai da química moderna, e a sua esposa, tá? Lavoisier e a sua esposa, tá bom? Então, observa essa imagem, né? E vamos pensar um pouquinho aqui quais são os impactos do iluminismo, né? Porque Lavoisier é da época do iluminismo, pai da química moderna. Vocês têm uns minutinhos, daqui a pouquinho a gente retorna.
Bom, voltamos, né? A questão do impacto do iluminismo, ele é fundamental, né? Porque toda a nossa perspectiva, por exemplo, de ciência, perspectiva de progresso, a ideia de progresso, nossa ideia de educação, está vinculada ao iluminismo. Nós somos herdeiros diretos do iluminismo, mesmo quando o criticamos, mesmo quando muitos filósofos, pensadores atuais e recentes criticam a filosofia iluminista, ainda é em referência a ela. Portanto, nós estamos aqui em plena influência da filosofia do século XVIII, que é a filosofia iluminista. Vamos lá no slide? Então, vamos ver aqui o que dizia então o iluminismo, né? Vamos começar com a razão e com a ciência, tá? Então, uma das características da filosofia iluminista do século XVIII é a valorização da ciência e da razão humana. Então, para os filósofos iluministas, nós, seres humanos, somos capazes de conhecer, tá? A natureza. Nós somos capazes. A natureza é um mistério que nós vamos desvendando aos poucos. Nós somos capazes. A razão humana, a inteligência humana é capaz de conhecer o mundo. Não só conhecer, mas dominar o mundo. Nós podemos dominar o mundo, fazer com que as coisas aconteçam da forma como nós queremos. Então, por exemplo, nós podemos pegar um rio que é todo sinuoso e ficar reto. Nós podemos, numa região que tem alagada, secar. Uma região que está seca, inundar. Nós podemos ter uma montanha no meio do caminho, nós tiramos a montanha do caminho, né? Nós podemos transformar a natureza. Nós, seres humanos, por exemplo, não voamos. A gente não voa. Os seres humanos não voam, né? A gente cai e morre, né? A gente não voa. Então, a gente tem que dar um jeitinho. Então, descobrindo as leis da natureza, nós inventamos o avião, helicóptero e outras coisas que voam, porque descobrimos as leis da natureza. Nós somos capazes de. E essa ideia de nós sermos capazes está impregnada em nós. Por exemplo, não sei, mas tem muito poucas pessoas no mundo que não acreditam na possibilidade de encontrar cura para as doenças, né? A gente sempre acredita, é uma questão de tempo. Não, essa doença não tem cura ainda, né? Elas vão chegar, né? Por que nós achamos que tem que ter? Né? Porque nós acreditamos na razão humana, nós somos capazes de fazer aquilo. Então, a valorização da ciência e da razão humana faz parte aí das características nossas. Nós fazemos isso até hoje. Então, por exemplo, você tem um terremoto na sua cidade. Vamos supor que tem um terremoto, né? Mexeu a cidade toda. Quem que nós vamos perguntar por que deu terremoto? Nós vamos lá no cientista, nós vamos lá na universidade, pergunta para um geólogo. O senhor sabe explicar por que teve um terremoto? Ele vai dizer, olha, porque houve uma movimentação da crosta terrestre e aí teve um terremoto. Tá certo? E tem mede o terremoto. Não é a questão da medição que nós falamos, né? Adoramos medir as coisas. A gente mede o terremoto, né? Cada vez tem um terremoto. Você vê notícia no jornal, teve lá tantos graus, né? Tem 8 graus, 7 graus, terremoto, não sei o quê. A gente gosta de medir as coisas, faz parte disso aí. Mas a gente vai perguntar para um cientista do porquê isso aconteceu, tá? Então essa é a mentalidade da ciência e da razão. Vamos voltar no slide? O segundo item é a questão do progresso. Essa é uma outra ideia que está muito impregnada na nossa cabeça. Por exemplo, nós acreditamos de pé junto que vai ter um celular mais desenvolvido que o que nós temos hoje, né? Quando a gente compra uma televisão, por exemplo, a gente tem que estar ciente que a televisão, quando a gente comprou, ela está superada já, tem um melhor, um carro cada vez mais desenvolvido. A gente não pensa assim, agora já foi inventado tudo. Tem pessoas que pensam isso, mas logo já se arrependem, né? Não vai mais desenvolver mais nada, já chegamos ao clímax do desenvolvimento. Não passa pela nossa cabeça isso. A gente acha sempre que vai ter como melhorar, como desenvolver, como ficar melhor. Porque a ideia do progresso está vinculada à ideia de ficar melhor, né? Então, uma coisa que der do jeito fica melhor. Então, por exemplo, nós tínhamos um telefone fixo. Quando eu era jovem, não tinha celular. Tinha telefone. Antes não tinha nem telefone. Aí inventaram o telefone, que foi uma coisa maravilhosa. Você poder falar com a pessoa lá do outro lado, já pensou que coisa fantástica, né? Mas só tinha telefone fixo. Quem não tinha telefone fixo não tinha como usar, tinha que usar o orelhão, né? Então, o orelhão, coisa que os jovens de hoje não sabem nem o que é. Então, a ficha, né? Depois veio o cartãozinho, mas comecei a dar a ficha para colocar lá. Aí veio o primeiro celular, né? E era desse tamanho assim, grande. Eu me lembro que eu trabalhava no banco naquela época, tinha um cliente que tinha um telefone. Ele tinha uma antena, queria antena de carro, uma antena gigante assim, e era um celular branco, quadradão, parecia um tijolo, né? Que bacana.
É o celular, agora não tem mais fio, de poder andar por aí com o telefone, né? Depois inventaram aqueles telefones celulares menorzinhos, né? Nokia, né? Motorola, né? Aqueles telefones menores. E depois passou a ter joguinhos no celular. Depois ele passou a tirar fotografia das pessoas. Né? Depois ele passou a gravar filme das pessoas. Aí passou a veio ter mandar mensagem para as pessoas. Hoje você vê aí na propaganda da televisão, celular que tem 5 câmeras, né? Ele faz tudo. Né? Ele filma, ele fotografa, ele só não cozinha. O resto ele faz quase tudo. Né? E a gente vai, e se surgir agora um que cozinha, a gente não vai achar, nossa, um celular que cozinha. A gente não vai nem achar estranho, né? Vai ser bacana. Inventaram mais uma coisa, tá? A ideia de progresso está impregnada na nossa cultura, tá? Vamos lá naquele slide? A questão da liberdade e da educação. Essas duas coisas estão muito relacionadas, tá? Por quê? Porque para os iluministas, somente através da educação nós podemos ser livres, tá? A ideia de que todo mundo tem que ir para a escola é uma ideia iluminista. Né? Todo mundo tem que ir para a escola, porque todos devem receber a mesma educação, porque todos nascem iguais, portanto todos têm que receber a mesma educação. Por isso que a gente estranha e a gente acha ruim, né? Sai no jornal lá, uma criança que está fora da escola, então um jovem que tem que andar não sei quantos quilômetros a pé, atravessar uma ponte de madeira que está quase caindo para poder, coitado, chegar na escola, depois tem que voltar não sei quantos quilômetros, na hora que a gente fica triste com aquela pessoa, a dificuldade para ela chegar na escola, porque a gente valoriza a escola, todo mundo tem que ir para a escola, né? Todo mundo acha isso. Tá? Todo mundo defende a escola. Ninguém vai achar que não é para ir para a escola. Então todo mundo tem que receber educação. Então a escola faz parte da liberdade. Então quanto mais eu conheço, mais eu sou livre, porque melhor eu posso decidir. Tá? Então a minha autonomia depende do meu saber. Immanuel Kant dizia: ouse saber. Ouse saber, seja maior, seja responsável pelos seus atos, né? Pela sua vida. Portanto, você tem que saber. E para saber, tem que ir para a escola. Essa é a ideia da escola moderna e da educação. Tá? Então, o iluminismo tem a ver muito com essa ciência moderna, ciência contemporânea, conforme nós entendemos hoje. Tá bom? Vamos lá no slide? Então, vamos aqui para mais uma atividade que vocês vão participar. Né? Então, o que é, enfim, a ciência? Né? Vou deixar vocês aí um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta para responder essa questão fundamental. O que é ciência?
Bom, então, essa é uma questão das mais importantes, né, sobre o que é ciência. E para de trabalhar sobre isso, né, eu quero passar no próximo slide, tá? Vamos lá? Então, olha só essa imagem aqui, né? Muito interessante. O Cérebro que Não Queria Morrer, um filme de 62, né? Então, é essa ideia de ciência que eu falei para vocês, que normalmente a gente tem, né? Quando a gente fala em ciência, é esse tipo de imagem que tem. Então, alguém fazendo experiências malucas lá, uma cabeça, né? Tem um líquido do lado ali, que ninguém sabe qual é a função, os fios, né? Eletricidade, fumaça, sempre uma coisa meio misteriosa, uma coisa meio estranha. Faz parte da visão que as pessoas têm do que é ciência. A ciência não é nada disso. A ciência é uma forma de conhecimento que busca a verdade por meio da observação e da experimentação. É isso. Isso que é a ciência, né? Claro que nós podemos encontrar milhares de outras definições de ciência. Se você procurar aí no dicionário, procurar em livros de história da ciência, é muito importante que você leia. Tem vários livros de história da ciência, desde os mais complexos até os mais de divulgação científica. Vale a pena ler esses livros, né, para poder conhecer mais a respeito disso. Então, assim, vamos tentar passar para o nosso aluno lá da educação básica, né, que a ciência está acessível a ele também. Né? Porque também ele pode ser um cientista. Cientista não é uma coisa de outro mundo, uma coisa que só pessoas especiais. Não, que ele pode ser um cientista. Cientista é aquele que estuda a natureza, que estuda as coisas, né? Que pesquisa, que observa, que faz experimentações. Está acessível a ele, não é uma coisa misteriosa, não é uma coisa que vem do nada, uma inspiração. Né? Na verdade, não. Tá? Eu tenho alunos de iniciação científica da educação básica, do ensino médio, não é? E quando eu tenho turmas de IC, que é iniciação científica do ensino médio, a gente sempre tem um abandono muito grande, né? E uma das razões desse abandono é esse desapontamento. Porque quando eu falo assim, vamos fazer um grupo de alunos de iniciação científica. Então o aluno vem para o grupo achando que, sei lá, que ele vai descobrir a cura do câncer, não é? Vai descobrir aí a origem do universo, não é? E que ele vai mexer com fiozinhos e coisas químicas e jogar uma coisa dentro da outra e sair fumaça, né? Ele acha isso, tá certo? Ou então ele acha que não tem que estudar. Né, que não tem que ler muito, estudar muito, tem que escrever muito, né, que é monótono, que é trabalhoso, né? Então, fazer uma pesquisa científica em história, por exemplo, né, você vai pegar o jornal lá antigo, vai ler, olhar todo aquele jornal, vai ter que ler, pesquisar, né, a fonte daquilo ali, levar dias, horas de trabalho monótono. Né? Então não é nada glamuroso como as pessoas às vezes imaginam, tá? Então a ciência tem essa característica, né, de ser uma forma de conhecimento que tem um objetivo muito claro e muito objetivo, muito material, né, das questões, né? E aí é importante que a gente enfatize dois tipos de ciência, dois tipos de pesquisa científica, tá? Que é o tipo de pesquisa científica básica e aplicada, né? Porque as pessoas às vezes não entendem. Quando as pessoas pensam em ciência também, pensam em fazer coisas que dê dinheiro, né? O cientista tem que inventar alguma coisa que dê dinheiro. Para que serve isso que você está pesquisando? Quando uma pessoa comum, uma pessoa que não entende de ciência, pergunta para um cientista para que serve isso que ele está pesquisando, ela está querendo dizer assim, vai ganhar dinheiro com isso? Né? Veja. Existe um monte de pesquisa, que a gente chama de pesquisa básica em ciência, que ela não vai ter uma utilidade prática imediata. Eu não estou pesquisando aquilo para inventar uma cura para alguma coisa. É básico. É só para eu descobrir um novo conhecimento, descobrir um novo aspecto da natureza, um novo aspecto da sociedade, um novo aspecto do ser humano. Tá? Pode ser que aquele conhecimento um dia venha a ser utilizado para alguma coisa prática. Tá? Então, o cientista que pesquisa a pesquisa aplicada, ele vai utilizar os conhecimentos da básica para descobrir o que ele quer descobrir. Por exemplo, imagine um cientista que esteja pesquisando a cura, ou seja, uma vacina para dengue. Tá? Ele está pesquisando a vacina para dengue. Para pesquisar a vacina para dengue, ele tem que se basear em um monte de pesquisa, por exemplo, sobre os insetos que transmitem a dengue. Alguém um dia pesquisou aquele inseto. Né? Ele não pesquisou para descobrir nada, ele pesquisou
os hábitos de vida daquele inseto. Então ele fez um trabalho de pesquisa que diz, aqueles insetos lá, eles vivem tantos anos, botam tantos ovinhos, vivem tanto tempo, nascem na água parada. Ele pesquisou, não tinha nenhuma utilidade prática naquele momento a pesquisa daquele inseto. Para quem visse aquela pesquisa, poderia até parecer que era inútil. Para que saber sobre o mosquito? Qual é a utilidade de eu saber a vida do mosquito? Quanto tempo ele vive? Para que eu quero saber quanto tempo vive o mosquito? Ou se ele bota o ovinho na água parada, na água com movimento? Qual que é a utilidade disso? Talvez naquele momento, aquele cientista falasse, não faço ideia para que serve esse conhecimento, né? Só que para o cara que está inventando a vacina, o remédio contra a dengue, aquele conhecimento é importante, né? Saber a vida daquele bichinho lá que transmite a dengue pra gente. Tá certo? Então, existem essas duas coisas, as duas coisas são igualmente importantes na vida da gente, tanto a básica quanto essa aplicada, tá bom? Vamos lá no slide? Então para nós terminarmos aqui, não é? Vamos concluir, vamos rever aqui o assunto, do senso comum à ciência e o conhecimento científico e a escola. Então, do senso comum até a ciência, é muito importante que a gente faça essa passagem. A escola tem o dever